Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você também estiver assistindo essa gravação. Começando as leituras freudianas de hoje, 10 minutinhos aqui de mudança no horário, esses últimos dias que estão antecedendo a chegada do primeiro Congresso Paraibano de Psicanálise, estão causando uma certa turbulência na agenda. Troquei alguns compromissos, os dois primeiros compromissos de hoje pela manhã, porque fazer um reajuste para dar conta, né, das coisas que semana que vem a gente não poderá resolver. Ah, hoje a gente vai dar continuidade, né, aqui ao texto da análise leiga. A gente já leu bastante aqui desse texto, né, já são aí cerca de 25 encontros. Bastante. Tem um carro de som do supermercado aqui que tá uma zoadeira hoje de manhã. Essa virose difícil de largar, viu? São as 3 semanas já. Temos aqui, né? Já está no tópico 3. Isso, tópico 3. Perspectiva dinâmica, a questão do eu, né, que a gente comentou no encontro passado, formação do sintoma. Bom, e caminho curioso. Siga o seu conselho de não criticar, já que o Senhor quer apenas me mostrar o que a psicanálise acha em relação ao surgimento da neurose, para acrescentar o que ela faz para combatê-la. Eu teria diversas perguntas a fazer e trarei algumas questões mais tarde. No momento, estou até me sentindo tentado a continuar construindo a partir de seus raciocínios e até mesmo a ousar criar uma teoria. O senhor desenvolveu a relação mundo externo, eu, isso, e a apresentou como a condição da neurose que o eu, em sua dependência do mundo externo, combate o isso. Será que não poderíamos também pensar no outro caso, em que o eu, num conflito desse, se deixa arrastar pelo isso e renega a sua consideração para com o mundo externo? O que acontece nesse caso? Segundo as minhas concepções de leigo em relação à natureza de uma doença psíquica, essa decisão do eu poderia ser a condição da doença psíquica. Um tal apartamento da realidade parece ser o essencial da doença psíquica. Sim, eu mesmo já pensei nisso, e acho até pertinente, mesmo a comprovação dessa suposição, exigindo uma discussão de situações bastante complicadas. Neurose e psicose aparentemente são muito próximas, mas se separam num ponto decisivo. Esse ponto poderia ser a tomada de partido do eu em um tal conflito. Em ambos os casos, o isso manteria o seu caráter de irredutibilidade cega. Agora continue. Que dicas a sua teoria nos dá para o tratamento das doenças neuróticas? Nosso objetivo terapêutico agora é fácil de ser descrito. Queremos restabelecer o eu, libertá-lo de suas restrições, devolver a ele o domínio sobre o isso que ele perdeu como consequência de seus recalques da primeira infância. Aqui, Freud está em 1926, né? Lembrando que a conversa, né,
a questão da análise leiga, uma conversa com um interlocutor imparcial, é uma invenção de Freud, né? Freud não teve ninguém entrevistando Freud, é Freud que escreve como se ele estivesse dialogando com um interlocutor imparcial. E ele vai respondendo algumas questões que permeavam aquele tempo, ou seja, 1926, 1925. A psicanálise está iniciando uma segunda fase, né, a fase da segunda tópica, uma segunda fase de expansão da psicanálise, onde ela está começando a ser disseminada em outros países, com um pouco mais de estruturação, digamos assim, né? É um período onde a IPA também começa a tomar um pouco mais de forma, da forma mais sólida que a gente vai conhecer a IPA até os tempos atuais. Então, é um momento bastante importante. E aqui, Freud demarca o objetivo terapêutico da psicanálise como restabelecimento do eu, libertação das restrições e devolução do domínio do eu sobre o isso, né, que ele perdeu como consequência de seus recalques da primeira infância. Nesse ponto aqui é muito categórico. A crítica que às vezes eu pontuo nos encontros aqui nos estudos a respeito do que Lacan constrói como crítica à psicologia do eu ou psicologia do ego como um desvio da pretensão freudiana. Eu não compreendo dessa forma quando eu vou no texto de Freud. Eu acho que ele pega mesmo assim um ranço da Melanie Klein, o Lacan pega um ranço da Melanie Klein principalmente e de outros. E bate muito nessa tecla, né? Para defender a teoria dele. Então ele critica aqueles que estão ali contemporâneos a ele, né? É, e se sustenta em alguma medida em Freud, tenta escolher um Freud específico ao qual ele vai fazer a sustentação da sua teoria também. E essa crítica, aqui na década de 20 e na década de 30, principalmente, ela, para mim, ela não se funda muito bem, porque Freud vai desenvolver uma psicanálise centrada na questão do eu, onde vai ser várias vezes a gente vai ver no próprio texto de Freud a questão do eu forte, o eu forte do analista, é, essa questão do domínio do eu sobre o isso, essa questão dinâmica do psiquismo da segunda tópica, vai ser muito forte com relação à instância do eu, né, freudiano, da segunda tópica. Então, eu penso que é, é digamos assim, é uma escolha de Lacan em alguma medida, para ele sustentar o seu desenvolvimento, mas quando a gente vai em Freud, a gente encontra uma sustentação muito boa do que a galera fez na sequência, né, do pensamento freudiano. Em alguma medida era o que Freud pretendia ou parecia pretender, pelo menos no que ele deixa em seus textos. Mas enfim, continuando a leitura. Somente para esse fim fazemos a análise. Toda a nossa técnica está voltada para esse objetivo. Temos de buscar os recalcamentos ocorridos e mover o eu a corrigi-los agora com a nossa ajuda, a resolver os conflitos de um modo melhor do que com uma tentativa de fuga. Como esses recalques pertencem aos primeiros anos da infância, o trabalho analítico também nos leva de volta a essa época da vida. O caminho até as situações de conflito geralmente esquecidas que queremos reavivar na lembrança do doente é que nos aponta os sintomas, sonhos e ocorrências. É, em fala, né, do doente, mas que antes precisamos
interpretar e traduzir, já que, sob a influência da psicologia do isso, adotaram formas de expressão estranhas à nossa compreensão. Das ocorrências, pensamentos e lembranças que o paciente consegue nos comunicar, mesmo com uma sensação de rejeição interior, podemos supor que eles têm alguma relação com o recalcado ou que são derivadas dele. Na medida em que encorajamos o paciente a superar as suas resistências quanto à comunicação, educamos o seu eu a superar sua tendência a tentativas de fuga e a suportar a aproximação do recalcado. No final, quando tivermos conseguido produzir a situação do recalque em sua lembrança, a sua plasticidade será recompensada regiamente. Toda a diferença entre as épocas corre em favor dele, e aquilo do que o seu eu infantil fugia, assustado, agora parece uma brincadeira de criança ao eu adulto e fortalecido. Pois bem, tópico 4, né? Tudo o que o Senhor me contou até aqui tratou de psicologia. Muitas vezes suave, estranho, seco, obscuro, mas sempre foi, como diria, limpo. É verdade que até agora sempre soube pouco sobre sua psicanálise, mas chegou até mim o boato de que ela essencialmente se ocupa de coisas que não têm direito a tal categorização. Cria em mim a impressão de uma reclusão intencional o fato de até agora o senhor não ter tocado em nada semelhante. Também não consigo evitar externar outra dúvida. As neuroses, como o senhor mesmo diz, são distúrbios da vida anímica. E coisas tão importantes como a nossa ética, nossa consciência, nossos ideais, será que eles não têm nenhuma participação nesses distúrbios tão profundos? O senhor, portanto, sente falta das nossas discussões até aqui de considerar tanto o mais baixo quanto o mais elevado. Mas isso se deve ao fato de que ainda nem tratamos dos conteúdos da vida anímica. Mas deixe-me fazer eu mesmo o papel daquele que interrompe, que impede o progresso da conversa. Falei tanto de psicologia para o senhor porque eu queria que o senhor tivesse a impressão de que o trabalho analítico seria um pouco de psicologia aplicada, mais especificamente uma psicologia desconhecida fora do âmbito da análise. Portanto, o analista precisa ter aprendido principalmente essa psicologia, a psicologia profunda ou psicologia do inconsciente, pelo menos aquilo que se sabe a respeito até os dias de hoje. Nós precisaremos disso para as nossas conclusões posteriores. Mas agora o que o senhor quis dizer com a sua alusão ao que é limpo? Bom, o que geralmente se diz por aí é que nas análises se abordam as mais íntimas e mais sórdidas questões da vida sexual com todos os detalhes. Se isso for verdade, a partir das suas discussões psicológicas, eu não pude deduzir que necessariamente precisa ser desse modo. Isso seria um argumento forte para deixar que apenas médicos fossem autorizados a realizar tal tratamento. Como podemos pensar em conceder liberdades tão perigosas a outras pessoas, de cuja descrição não temos certeza e de cujo caráter não temos qualquer garantia? Veja que colocou a ética e a descrição, né, profissional, sigilo de tratamento apenas a figura do médico, né? Nenhum outro profissional teria essa capacidade, né? Seria o interlocutor imparcial fazendo essa dedução. É verdade que os médicos detêm certa prerrogativa no âmbito sexual. De resto, eles têm a permissão para examinar as partes genitais. Não obstante, eles não terem essa permissão no Oriente. Até mesmo alguns reformadores idealistas, o senhor sabe a quem me refiro,
combateram algumas dessas prerrogativas. Mas, em primeiro lugar, o senhor quer saber se na análise acontece isso mesmo e por que precisa ser assim. Sim, é assim mesmo. Mas precisa ser assim, em primeiro lugar, porque a análise se fundamenta em total sinceridade. Nela tratamos, por exemplo, de questões de patrimônio com o mesmo detalhamento e a mesma abertura, dizemos coisas que não dizemos aos outros concidadãos, mesmo não sendo eles concorrentes ou agentes do fisco. Não refuto e até reforço enfaticamente que esse dever de sinceridade também coloca o analista sobre uma forte responsabilidade. Em segundo lugar, precisa ser assim porque, entre as causas e motivações das doenças nervosas, fatores da vida sexual têm um papel extremamente importante, de destaque, talvez até um papel específico. O que mais a análise pode fazer além de se moldar à sua matéria, ao material que o paciente traz? O analista nunca atrai o paciente para o terreno sexual. Ele não antecipa. Trataremos agora das intimidades de sua vida sexual. O analista jamais faria isso. Ele o deixará começar com as suas comunicações por onde quiser e aguardará calmamente até que o próprio paciente toque em questões sexuais. Sempre costumo alertar os meus alunos. Nossos opositores nos informaram que toparemos com casos em que o fator sexual não tem papel relevante. Evitemos introduzi-lo na análise. Não percamos a chance de encontrar um caso desses. Bem, até agora, nenhum de nós teve essa sorte. Evidentemente, eu sei que o nosso reconhecimento da sexualidade, admitidamente ou não, se tornou o motivo mais forte para a animosidade dos outros contra a análise. Isso pode nos abalar? Apenas nos mostra como toda a nossa vida cultural é neurótica, uma vez que os supostos normais não se comportam de modo muito diferente dos doentes dos nervos. Na época em que, nas sociedades eruditas na Alemanha, se procedia solenemente a um julgamento da psicanálise, hoje a coisa se aquietou bastante, um dos oradores reclamava para si a autoridade especial, porque, após a sua comunicação, ele também permitia que os doentes se expressassem, aparentemente com a intenção diagnóstica e para comprovar as afirmações dos analistas. Mas, acrescentou ele, se eles começarem a falar de coisas sexuais, eu lhes faço calar a boca. O que o senhor acha desse procedimento de comprovação? A sociedade erudita aplaudia o orador em júbilo, em vez de se envergonhar por ele, como era devido. Apenas a segurança triunfante que a consciência de preconceitos conjuntos concede pode explicar a falta de preocupação lógica desse orador. Anos depois, alguns de meus alunos daquela época cederam à necessidade de libertar a sociedade humana da imposição da sexualidade que a psicanálise quer impor. Um deles declarou que o sexual não significava a sexualidade, mas algo diferente, algo abstrato, místico. Um segundo afirmou até que a vida sexual seria apenas uma das áreas em que o ser humano quer ativar a necessidade de poder e de dominação que o move. Eles foram muito aplaudidos, pelo menos durante certo período. Mas aqui me arrisco a tomar partido. Parece-me muito ousado afirmar que a sexualidade não é uma necessidade natural e original dos seres vivos, mas a expressão de alguma outra coisa. Basta nos atermos ao exemplo dos animais. Isso não importa. Não existe nenhuma beberagem, por mais absurda que ela seja, que a sociedade não engoliria de bom grado se ela fosse vendida como sendo o antídoto contra a temida supremacia da sexualidade. Aliás, confesso ao senhor que a rejeição que o senhor mesmo revelou sentir diante do fato de se dar um papel tão importante ao fator sexual no surgimento das neuroses não parece se coadunar com a sua tarefa de interlocutor imparcial. O senhor não teme que com uma tal antipatia estaria prejudicado em emitir uma sentença justa a respeito? Sinto muito que o senhor diga isso. A sua confiança em mim parece abalada. Então, por que o senhor não escolheu outro para ser o interlocutor imparcial? Porque esse outro também não teria pensado de outro modo.
Mas se desde o início ele tivesse disposto a reconhecer a importância da vida sexual, todo mundo teria gritado: mas esse aí não é alguém imparcial, é um adepto seu. Não, eu não desisto da expectativa de exercer influência sobre as suas opiniões, mas reconheço que esse caso é diferente para mim em relação ao anteriormente tratado. Nas abordagens psicológicas, seria indiferente se o senhor acreditasse em mim ou não, desde que o senhor tivesse a impressão de que se tratava de problemas puramente psicológicos. Dessa vez, na questão da sexualidade, eu gostaria que o senhor fosse acessível diante da percepção de que o seu motivo mais forte para a refutação seria justamente a animosidade trazida de antemão que o senhor divide com tantos outros. É que me falta a experiência, que criou no senhor uma segurança tão inabalável. Bem, agora posso continuar com a minha apresentação. A vida sexual não é apenas uma mera ocorrência picante, mas também um problema científico sério. Havia muita novidade nesse terreno, muitas curiosidades. Eu já lhe disse que a análise teve de retroceder até os anos da primeira infância do paciente, porque foi nessa época e durante a fase de fraqueza do eu que aconteceram os recalques decisivos. Mas na infância, certamente não há vida sexual. Ela começa só na época da puberdade, não é? Pelo contrário, tivemos de fazer a descoberta de que as moções pulsionais sexuais acompanham a vida desde o nascimento e que são justamente essas pulsões que fazem com que o infantil delas se proteja através de recalcamentos. Uma combinação curiosa, o fato de que já a criança bem pequena se revolta contra o poder da sexualidade, como depois o orador na sociedade erudita e depois ainda os meus alunos, que propõem as suas próprias teorias, não é mesmo? Como isso se dá? A informação mais geral diria que a nossa cultura, em geral, é construída às custas da sexualidade, mas há muitas outras coisas a serem ditas a esse respeito. A descoberta da sexualidade infantil seria um desses achados dos quais devemos nos envergonhar. Alguns pediatras sempre souberam desse fato e, ao que parece, também algumas babás. Homens intelectualizados que se denominam psicólogos da infância, então, falaram em tom crítico de uma desinocentização da infância. Como sempre, sentimentos em vez de argumentos. Nas nossas corporações políticas, esses fatos são corriqueiros. Alguém da oposição levanta e denuncia uma malversação na administração, no exército, na justiça e assemelhantes. Em seguida, um outro declara, de certo alguém do governo, que tais constatações ferem a honra do Estado, dos militares, da dinastia e até mesmo da nação, ou seja, elas são como que inverídicas. Esses sentimentos não toleram ofensas. A vida sexual da criança, obviamente, é diferente daquela do adulto. A função sexual perfaz uma evolução complicada, desde os primórdios até a configuração final, que nos é tão familiar. Ela se forma a partir de inúmeras pulsões parciais com objetivos específicos. Percorre várias fases de organização até, por fim, se colocar a serviço da reprodução. Das pulsões parciais, nem todas são úteis em igual medida para o resultado final. Elas precisam ser desviadas, remodeladas e, em parte, reprimidas. Um desenvolvimento tão amplo nem sempre transcorre de forma impecável. Há inibições no desenvolvimento, fixações parciais em níveis iniciais do desenvolvimento. Ali onde mais tarde há obstáculos para o exercício da função sexual, o anseio sexual, a libido, costuma recuar para esses pontos de fixação anteriores. O estudo da sexualidade infantil e as suas transformações até a maturidade também nos forneceu a chave para a compreensão
das chamadas perversões sexuais, que sempre costumavam ser descritas com todos os sinais exigidos de aversão, mas cuja gênese não se conseguia esclarecer. Toda essa área é extremamente interessante, mas para os fins das nossas conversas não faz muito sentido eu continuar lhe contando a respeito. Para se orientar nessa área, é evidente que são necessários conhecimentos de anatomia e fisiologia, que infelizmente não podem ser adquiridos em sua totalidade na escola médica, mas uma certa familiaridade com a história cultural e com a mitologia são igualmente indispensáveis. Mas depois disso tudo, eu ainda não consigo ter uma visão clara da vida sexual da criança. Sendo assim, vou me deter mais nesse tema. Aliás, não é fácil para mim me afastar do assunto. Veja, o mais curioso na vida sexual da criança parece-me ser o fato de que ela perfaz todo o seu amplo desenvolvimento nos primeiros 5 anos de vida. Daí até a puberdade, temos o chamado período de latência, em que, normalmente, a sexualidade não faz progressos e em que as aspirações sexuais, pelo contrário, perdem a intensidade e muito daquilo que a criança já fez ou sabia é descartado e esquecido. Nesse período da vida, depois que a florada precoce da vida sexual murchou, começam a se formar aquelas atitudes do eu que, como a vergonha, o nojo e a moralidade, têm a finalidade de se manter fortes diante da tempestade da puberdade que está por vir e de colocar nos trilhos o desejo sexual que começa a surgir. Essa chamada iniciação da vida sexual em dois tempos tem muito a ver com o surgimento das doenças nervosas. Parece que ela ocorre apenas nos seres humanos, talvez ela seja uma das condições da prerrogativa humana de se tornar neurótico. Os primórdios da vida sexual foram esquecidos antes da psicanálise, assim como em outra área, esqueceram o pano de fundo da vida anímica consciente. O senhor, com razão, irá supor que ambos estão intimamente ligados. Os primórdios da vida sexual e o pano de fundo da vida anímica consciente. Haveria muito a dizer sobre os conteúdos, as mudanças e os produtos desses primórdios da sexualidade, que contrariam as expectativas. Por exemplo, o senhor certamente ficará surpreso ao ouvir que o menininho muitas vezes tem medo de ser devorado pelo pai. Não é de se admirar também que eu coloque esse medo entre as expressões da vida sexual, mas quero lembrá-lo aqui da narrativa mitológica, da qual o senhor talvez ainda se lembre de sua época da escola, que diz que até o deus Cronos devora os seus filhos. Que curioso deve ter lhe parecido esse mito quando o senhor o ouviu pela primeira vez. Mas eu acho que naquela época não nos parecia absurdo. Hoje também nos lembramos de muitos contos de fada em que aparece um animal que devora alguma coisa, como o lobo, e nele reconheceremos um disfarce do pai. Aproveito essa oportunidade para lhe assegurar que a mitologia e o mundo dos contos de fadas só se tornam compreensíveis a partir do conhecimento da vida sexual infantil. Isso acaba sendo um lucro agregado aos estudos analíticos. Não será menor o seu espanto quando o senhor ouvir que os meninos têm medo de que o pai lhes roube o órgão sexual, de modo que esse medo da castração castration angst, terá a maior influência sobre o desenvolvimento do seu caráter e sobre a decisão de sua opção sexual. Aqui também a mitologia o encorajará a acreditar na psicanálise. O mesmo Cronos que devora os seus filhos também castra o seu pai, Urano, e depois, como vingança, foi castrado por seu filho, Zeus, que fora salvo pela astúcia da mãe.
Se o senhor tendia a supor que tudo que a psicanálise conta sobre a sexualidade precoce das crianças é produto da fantasia selvagem dos analistas, pelo menos admita que essa fantasia criou as mesmas produções que a atividade fantástica da humanidade primitiva, da qual os mitos e os contos de fadas são os produtos. A outra concepção mais simpática e provavelmente também mais adequada seria que na vida anímica da criança, ainda hoje, são comprováveis os mesmos momentos arcaicos que originalmente vigoravam nos primórdios da cultura humana em geral. A criança repetiria em seu desenvolvimento anímico a história etnográfica de forma abreviada, tal como a embriologia há muito tempo reconheceu em relação ao desenvolvimento do corpo. Outra característica da sexualidade da primeira infância é que o órgão sexual feminino propriamente dito ainda não tem um papel importante. Para a criança, ele ainda não foi descoberto. Todo o interesse, todo o interesse está voltado para o órgão masculino. Todo o interesse se concentra em detectar se ele está presente ou não. Sabemos menos sobre a vida sexual da menininha do que sobre a do menininho. Não precisamos ter vergonha dessa diferença, uma vez que também a vida sexual da mulher adulta é um dark continente. Para a psicologia, né? Mas reconhecemos que a menina sente como difícil a falta de um membro sexual masculino equivalente, sente-se inferior por isso e que essa inveja do pênis é a origem de toda uma série de reações femininas características. Vamos para as discussões, né, do penis na age dos nossos dias atuais. Também é próprio da criança que as duas necessidades excrementícias estejam investidas de interesse sexual. A educação depois impõe uma diferenciação clara e a prática das piadas volta a suspendê-la. Isso pode nos parecer repugnante, mas, como se sabe, na criança é necessário bastante tempo até que o asco se instaure. Isso não foi negado nem mesmo por aqueles que normalmente defendem a pureza seráfica da alma infantil. Mas nenhum outro fato tem chamado mais a nossa atenção que o fato de a criança direcionar regularmente os seus desejos sexuais para as pessoas mais próximas, que eles são aparentadas, ou seja, em sua primeira linha, pai e mãe, na sequência, os irmãos. Para o menino, a mãe é o primeiro objeto de amor. Para a menina, o pai. Desde que uma disposição bissexual não favoreça também, ao mesmo tempo, a disposição contrária. A figura parental do mesmo sexo é sentida como rival que atrapalha e, não raro, é tratada com forte animosidade. Entenda-me bem, não quero dizer que a criança só deseja aquele tipo de carinho da parte privilegiada dos pais, em que nós, adultos, gostamos de ver a essência da relação entre pais e filhos. Não, a análise mostra indubitavelmente que os desejos da criança, para além desse carinho, almejam tudo aquilo que compreendemos como satisfação sensual, considerando o limite da capacidade de imaginação da criança. Voster-Lungsberg-Morgan. É fácil entender que a criança nunca suspeitará da situação verdadeira da união dos sexos. Para tanto, ela ativa outras concepções deduzidas a partir de suas experiências e sensações. Geralmente, os seus desejos culminam na intenção de dar à luz a um filho ou, de modo indefinido, de concebê-lo. Desse desejo de dar à luz um filho, nem o menino, em seu desconhecimento, está excluído. Chamamos a toda essa construção anímica de complexo de Édipo, inspirados pela lenda grega. Normalmente, com o fim do primeiro período sexual, ele deverá ser totalmente abandonado e transformado, e os resultados dessas transformações estão destinados a grandes funções na vida anímica
posterior, mas em geral, ele não ocorre de modo suficientemente radical e então a puberdade provoca uma revivificação do complexo, que pode ter consequências graves. Eu estou espantado com o seu silêncio. Isso dificilmente significa aprovação. Quando a análise afirma que a primeira escolha do objeto da criança é uma escolha incestuosa, usando o termo técnico, certamente ela mais uma vez ofendeu os sentimentos mais sagrados da humanidade e pode se preparar para a respectiva quantidade de incredibilidade, protesto e acusação. E isso ela já experimentou em grande quantidade. Nada lhe foi mais prejudicial em relação à acolhida do público do que a apresentação do complexo de Édipo como uma formação geral inerente ao destino humano. O mito grego, aliás, deve ter intencionado o mesmo, mas a grande maioria das pessoas de hoje, instruídas ou não, prefere acreditar que a natureza ativou uma rejeição inata como proteção contra a possibilidade de incesto. Num primeiro momento, quem nos auxiliará é a história. Quando Júlio César pisou no Egito, encontrou a jovem rainha Cleópatra, que logo se tornaria tão importante para ele, casada com o próprio irmão ainda mais jovem, Ptolomeu. Isso não era nada demais na dinastia egípcia. Os Ptolomeus, originalmente gregos, apenas deram continuidade ao costume que os seus antecessores, os antigos faraós, já praticavam há alguns milênios. Mas isso é apenas incesto entre irmãos, que ainda em nossos dias é visto de forma mais branda. Por isso, voltemos-nos à nossa testemunha-mor das condições nos tempos primordiais, a mitologia. Ela tem de nos relatar que os mitos de todos os povos, não apenas dos gregos, são mais que ricos em relações amorosas entre pai e filho e mesmo entre mãe e filho. Tanto a cosmologia quanto a genealogia das dinastias reais são fundadas a partir do incesto. Com que intenção o senhor acha que essas narrativas foram criadas? Para cunhar deuses e reis como criminosos e atrair para si a aversão da raça humana? É mais provável que seja porque os desejos incestuosos são uma herança humana nos primórdios e nunca foram superados totalmente, de modo que ainda se aceitava a sua realização para os deuses e seus descendentes, quando a maioria dos humanos comuns já tinham de renunciar a eles. Em total consonância com esses ensinamentos da história e da mitologia, ainda hoje vemos o desejo incestuoso presente e atuante na infância do indivíduo. Eu poderia levar a mal o fato de o senhor querer me ocultar tudo isso sobre a sexualidade infantil. Parece-me muito interessante, justamente por causa de suas relações com a história primordial da humanidade. Eu temia que isso nos afastasse demais do nosso objetivo, mas talvez acabe tendo lá sua vantagem. Mas agora me diga, que certeza o senhor pode conferir aos seus resultados analíticos sobre a vida sexual das crianças? A sua convicção se baseia apenas nas consonâncias com a mitologia e a história? Oh, não, de modo algum. Ele se baseia na observação direta. Foi assim. Nós tínhamos descoberto inicialmente o conteúdo da infância sexual a partir da análise de adultos, portanto, 20, 40 anos mais tarde. Depois passamos a fazer as análises nas próprias crianças e não foi um triunfo pequeno quando confirmamos nelas aquilo que havíamos deduzido, apesar das sobreposições e distorções desse lapso de tempo. Como? O senhor levou crianças pequenas para análise, crianças de 6 anos? Isso funciona? Não seria muito questionável para essas crianças? Funciona muito bem. É inacreditável o que já aconteceu numa dessas crianças de 4 a 5 anos. Nessa idade, as crianças ainda são muito ativas intelectualmente. Ainda são muito ativas intelectualmente. Os primórdios sexuais para elas são também um período de florescência intelectual. Tenho a impressão de que, com a chegada do período de latência, elas também ficam intelectualmente inibidas, mais tolas. Muitas crianças também perdem a sua atividade física a partir dessa fase. E quanto aos danos de uma análise precoce, posso relatar ao senhor que a primeira criança em quem se ousou aplicar esse experimento há cerca de 20 anos, desde então se tornou um jovem saudável e produtivo,
que passou pela puberdade sem queixas, apesar de ter vivido traumas psíquicos graves. Pode-se esperar que, com as outras vítimas da análise precoce, não tenha sido diferente. Quem seria essa criança aqui de cerca de 20 anos? Será que era filha de Freud, ou neto de Freud? Há diversos interesses atrelados a essas análises em crianças. É possível que no futuro ainda se tornem mais importantes. Seu valor para a teoria é inquestionável. Elas fornecem informações unívocas sobre questões que permanecem inconclusas nas análises com adultos, protegendo assim o analista de cometer erros que teriam graves consequências para ele. Surpreendem-se os fatores que configuram a neurose enquanto atuam, e eles são evidentes. Mas, em nome do interesse das crianças, o influenciamento analítico precisa estar associado a medidas educacionais para crianças, né? Essa técnica ainda aguarda aperfeiçoamento. No entanto, desperta-se um interesse prático através da observação de que uma grande quantidade de nossas crianças passa por uma fase claramente neurótica em seu desenvolvimento. Desde que aprendemos a olhar mais atentamente, somos tentados a dizer que a neurose infantil não é a exceção, mas a regra, como se no trajeto da disposição infantil até a cultura social ela fosse praticamente inevitável. Na maioria dos casos, essa disposição neurótica dos anos de infância é superada espontaneamente. Será que ela não deixa regularmente os seus traços, mesmo os medianamente saudáveis? Por sua vez, em nenhum dos posteriormente neuróticos sentimos falta da ligação com a doença infantil, que não precisa ter sido necessariamente muito clara à sua época. De modo bastante análogo, creio eu, os médicos internistas afirmam hoje que toda pessoa, alguma vez na infância, passou por uma tuberculose. Para as neuroses, aliás, a questão da inoculação está fora de cogitação, apenas a de predisposição. Quero voltar à sua questão referente à certeza. Como disse, em geral nos convencemos, a partir da observação analítica direta das crianças, de que tínhamos interpretado de forma correta as informações dos adultos sobre a sua infância. Mas em uma série de casos, ainda se tornou possível para nós outro tipo de confirmação. A partir do material de análise, tínhamos reconstituído certos processos externos, fatos impressionantes dos anos de infância, dos quais a recordação consciente dos doentes nada tinha retido, e a casos felizes, buscas de informação junto a pais e cuidadores, então nos trouxeram a prova irrefutável de que esses acontecimentos desbravados realmente aconteceram daquela forma. É claro que isso não funcionava com muita frequência, mas quando acontecia, causava uma impressão espantosa. O senhor precisa saber que a reconstrução correta de tais vivências infantis esquecidas sempre tem um grande efeito terapêutico, independentemente de elas permitirem uma confirmação objetiva ou não. É claro que esses acontecimentos devem a sua importância à circunstância de que aconteceram tão cedo, em uma época em que ainda podiam ter efeito traumático sobre o eu enfraquecido. Que acontecimentos são esses que precisam ser descobertos pela análise? Variados, em primeira linha, trata-se de impressões que tinham a capacidade de influenciar constantemente a vida sexual nascente na criança, assim como a observação de processos sexuais entre adultos ou experiências sexuais próprias com um adulto ou com outra criança. Ocorrências nada raras. Além disso, ouvir conversas com a criança naquela época ainda não entendia ou que viria a entender só mais tarde, e das quais ela julgava extrair esclarecimentos. Não, ouvir conversas que a criança naquela época ainda não entendia o que viria a entender só mais tarde, e das quais ela julgava extrair esclarecimentos sobre coisas misteriosas ou inquietantes. Um Heimlich, né? Inquietantes, familiar aqui, né?
fazer como inquietantes, mas um Heimlich também muito familiar. Ademais, expressões e ações da própria criança que comprovam uma postura importante, afetuosa ou hostil dela diante de outras pessoas. De crucial importância na análise é fazer recordar a atividade sexual esquecida da criança, acrescendo a isso a intervenção do adulto, que pôs fim a tal atividade. Isso, para mim, é a oportunidade para levantar uma questão que eu queria colocar há muito tempo. Então, afinal, em que consiste a atividade sexual da criança durante esse período inicial que, como o senhor disse, tinha sido ignorada antes da psicanálise? Curiosamente, no entanto, não se tinha esquecido o elemento regular e essencial dessa atividade sexual, isto é, nem é espantoso, porque era evidente. As moções sexuais da criança encontram a sua mais importante expressão na autossatisfação a partir de estimulação dos próprios genitais, na verdade, a porção masculina deles. A incrível disseminação desse vício infantil sempre foi do conhecimento dos adultos, e ele costumava ser condenado como pecado grave e tratado com rigidez. Isso aqui, né, em muitos textos de Freud, aparece como onanismo, né? Onde ele fala, não sei a prática de onanismo, da masturbação infantil que ele estaria falando, né? Não me pergunte como se conseguiu unir essa observação das tendências indecorosas das crianças, tendências indecorosas, pois as crianças o fazem porque, segundo elas próprias, divertem-se com isso, com a teoria de sua pureza e falta de decoro, ambos inatos. Peça que os opositores esclareçam esse enigma. Para nós, coloca-se um problema mais importante. Como se comportar diante da atividade sexual da primeira infância? Sabemos da responsabilidade que assumimos quando reprimimos, Unterdrang, essa atividade. Reprimimos. Mas, ao mesmo tempo, não temos coragem de deixá-la fluir ilimitadamente. Em povos de pouca cultura e nas camadas inferiores de povos civilizados, a sexualidade das crianças parece estar liberada. Com isso, talvez se tenha conseguido uma proteção forte contra o adoecimento posterior por neuroses individuais. Mas será que também não se paga um preço extraordinário em detrimento da capacidade de criar produtos culturais? Muitos argumentos mostram que estamos aqui diante de uma nova escolha entre Sila e Ciríbides. Ó, aqui tem um ponto bastante interessante, vou só concluir aqui e comento. Quanto a se os interesses suscitados através do estudo da vida sexual dos neuróticos criam uma atmosfera favorável ao despertar da volúpia, isso eu deixo a cargo do seu próprio juízo. Como ele vai abrir um novo tópico e a gente está chegando no horário, aí vou deixar para a gente continuar aqui na próxima semana. Mas aqui tem um aspecto interessante, né? Essa parte da sexualidade na infância, posta pela psicanálise, ela abre também uma outra discussão, principalmente no âmbito da psicologia e da psicologia do desenvolvimento infantil, quando a gente vai falar sobre infância. Hoje é muito categórico a gente falar infância, adolescência e vida adulta. À medida que a gente vai criando coisas, a gente precisa criar mais coisas também. Então, por exemplo, hoje a gente fala de pré-adolescência, né? Então, entre a infância e a adolescência, há uma pré-adolescência. Entre a adolescência e a fase adulta, a gente também precisa criar uma fase nova. E aí temos os adolescentes adultos, né, que seriam
os adolescentes de 30 anos, aí, as pessoas que passam dos 18 e seguem com a vida, culturalmente falando, em termos de hábitos, comportamentos, estrutura, etc., muito semelhante à de um adolescente, né? E ainda não como completamente um adulto, e aí considerando um adulto com certos aspectos culturais, como maturidade, independência financeira, é, não morar com os pais, enfim, constituir família, né, ter um relacionamento amoroso e constituir sua própria família, etc. São os valores que a sociedade vão dando para eleger, né, essas fases. E quando a gente fala de infância, a infância ela não existia até praticamente o século 17, 18. Né? Não existia infância. Então, tinha-se a criança existia. Então, tem ali a criança, um filhote de ser humano que nasceu e que, em alguma medida, precisa de cuidados, mas que não com muito tempo de distância, já começa a fazer parte de uma vida social. Então, a criança que já anda, né, que já consegue reconhecer algumas coisas do mundo, que consegue fazer alguns movimentos de precisão, né, de movimentos das mãos, pegar coisas, fazer certas maneiras, já começa a ser inserida em alguns trabalhos, né? Então, em torno de 5, 6, 7 anos de idade, essas crianças já se tornavam jovens adultos, né? Então, ou mini adultos, porque já era inserida um trabalho ali na estrutura em que ela pertencia, e aí isso vai para todas as categorias da sociedade, né? Quando a gente assiste mesmo esses filmes antigos, assim, né, que retratam tempos antigos, medievais, etc., é muito comum a gente ver as crianças que são da área externa do castelo, elas já estarem inseridas no ambiente de trabalho, é, como ferreiro, marceneiro, carpinteiro, enfim, fazendo esses trabalhos manuais. Ao passo que os príncipezinhos, né, os filhos do rei, desde muito jovens, 5, 6 anos de idade, já são inseridos nesse processo da educação monárquica, né, de educar para se tornar um rei, para ocupar esse cargo de príncipe, enfim, já ia ali sendo encaminhado, né, para aquilo que seria enquanto adulto. Existe um fator também pertencente a essa questão da construção da infância, de que ela não existia até o momento em que não se conseguia dar mínimas garantias de sobrevivência. Quando uma criança nascia, né, um filhote de ser humano nascia, era a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Então, muitas crianças adoeciam, jovenzinhos ali, muito pequenininhas, e acabavam falecendo. Né? Tinha muita morte de crianças por epidemias, de gripes, de resfriado, sarampo, rubéola, tuberculose, pneumonias, entre tantas outras doenças. Em um determinado momento, quando se começou a dar algumas garantias da sobrevivência, construiu assim o hábito cultural da paparicação. E aí de considerar essa criança com um pouco mais de afeto, de vínculo afetivo, e a partir desse vínculo afetivo começou-se a considerar algumas necessidades ou coisas que seriam importantes para essas crianças. E aí vai se tudo desenvolvendo com o passar do tempo, até que se constitui aí uma concepção de infância, né, que a infância é para brincar e não para trabalhar, enfim, aí a gente vai ter, né, o estatuto da criança e do adolescente, nos dias de hoje, que vai proibir o trabalho infantil, a criança só pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade, na estrutura de jovem aprendiz. Então, vários aspectos que vão fazendo uma amarração cultural e que na época em que Freud começou a desenvolver a sua teoria, há cerca de 130, 140 anos atrás,
essa coisa da infância era muito recente, era uma coisa de 100 anos, não muito mais do que isso, ou quase nada mais do que isso, né? A questão da infância. Então, o que era propriamente da criança e os efeitos desse processo de humanização, né, da criança eram coisas muito desconhecidas, porque tinha-se pouco tempo se debruçando ou se importando com isso, né? Tal qual a mulher não tinha voz na sociedade, então o que dizia a respeito à mulher era pouco importante e pouco investigado, pouco se preocupava em buscar respostas para determinadas situações. Para as crianças não era diferente, né? Então, sim, importavam-se com as questões masculinas, com as questões ditas dos homens e dos homens especificamente os homens adultos e os homens importantes, né? Que ocupavam determinada escala ali na classe, né? Ou patamar na sociedade. Isso é um aspecto curioso em termos de como a concepção de pureza, né, da infância, de inocência, da infância como um período de brincadeira, de desenvolvimento, enfim, são aspectos, em alguma medida, também culturais. Agora, tem um ponto interessante que Freud tocou aqui, que é a respeito desse tom pejorativo em que ele fala aqui sobre povos de pouca cultura ou camadas inferiores dos povos civilizados, né, uma visão ainda que a antropologia, em torno dessa década aí de 20, 30, 40, vai começar a criticar, né, essa leitura de certas culturas ou certas sociedades, civilizações, sendo mais evoluídas, né, do que outras, e olhar para outras sociedades como pouca cultura ou camadas inferiores, né? Mas, nesse ponto aqui em que ele fala de que a sexualidade das crianças parecia estar liberada, talvez o fato dessa sexualidade não ter sido reprimida, aí vamos lembrar do papel importante que há a repressão, né, o recalque, na etiologia da neurose. Há a neurose porque um conteúdo é recalcado. O conteúdo é recalcado porque o eu não é forte o suficiente para lidar com o conteúdo. O que é, o que é até contraditório, porque se o eu fosse fraco, esse conteúdo deveria invadir, né? E não ser barrado pelo recalque, né? Mas, enfim, toda uma construção dinâmica aí da concepção freudiana. Mas vamos observar a nossa sociedade de hoje. Hoje a gente diria que as crianças estão mais ou menos adoecidas do que antes, psicologicamente falando, né? E a gente vê uma sexualidade infantil sendo muito mais liberada do que 50 anos atrás. E há uma literalidade muito maior nessa sexualidade. Por exemplo, a minha geração, né, dos anos 90, é uma geração que cresceu ouvindo El Chan, né? Vai descendo na boquinha da garrafa, não sei o quê, depois de 9 meses você vê o resultado, tarará. Ninguém entendia, ninguém fazia ideia do que era isso. A gente só dançava, requebrava lá e pronto, tá massa, tá dançando, olha que criança inteligente. Aprendeu a letra da música, tá sabendo dançar. Mas ninguém entendia completamente porque não tinha um tom de literalidade nisso que estava sendo dito nas letras das músicas, por exemplo. Mas as músicas de hoje que as crianças têm acesso, elas têm muita literalidade. Inclusive, eu sou da Bahia, né? Fala aqui da Bahia. A Bahia tem um estilo musical aqui que é o pagodão baiano, né? E o pagodão baiano é naquele nível, assim, né? Que deveria vir com aquela tarjazinha, assim, na música, né? De proibido para menores de 18 anos e deveria ser, inclusive, proibido de ser tocado em público. Que a música faz toda uma conotação literal e não é nem simulada da coisa, né? Porque geralmente
as músicas têm o cantor, que faz a voz, faz a letra da música, faz as insinuações sexuais com as articulações ali das palavras, e tem as mulheres que ocupam um lugar de back vocal e que fazem certos sons, né, ou respondem verbalmente com insinuações sexuais também, em sentido de literalidade. Aí eu me recordo de uma vez que eu vi uma explicação, eu achei interessante. Era com relação aos desenhos infantis antigos. Os desenhos infantis antigos da década de 70, 80, 90, né, os desenhos animados, eles geralmente tinham uma sonoplastia muito semelhante à uma sonoplastia, vou chamar assim, né, da prática sexual. E aí o que é que acontecia nessa leitura, nessa dinâmica, do porquê que os desenhos eram feitos com essa estrutura sonora? É, Era como se fosse para criar um referencial de, eventualmente, esses sons que uma criança escuta na casa, né, eventualmente, a partir, né, ali, daquilo que seria a prática sexual dos seus pais, enfim, dos adultos que moram naquela casa, esses sons que ela escuta e ela não sabe o que é, a princípio vamos considerar que estaria sendo feito em um espaço reservado, que a criança não estaria vendo, mas talvez eventualmente ela poderia estar ouvindo e não saber do que se trata aquele som. Na construção da sonoplastia que o desenho faz, e ela cria uma imagem de uma circunstância, ela cria um referencial de que esse som que está no desenho aqui, que se parece com aquele, diz respeito a esse tipo de cena. É provavelmente algo dessa natureza que está acontecendo. E isso não é uma explicação, né? Isso entraria como, por exemplo, aquele sinal da Jequiti no SBT, né? Que você está ali assistindo e do nada, pisca, pisca aquele negócio da Jequiti ali no meio da tela, assim, que você chega e toma um susto, né? Tipo, aparecer um negócio na tela aqui na fração de segundos. Então é como se fosse algo que tentasse, em alguma medida, implementar isso na estrutura do inconsciente, né, da pessoa, dali já desde a infância, sem necessariamente estar dando a explicação. E aí tem o aspecto curioso também, uma vez eu vi a explicação do Saulo Durso em torno dessa perspectiva, de que o esquecimento, a amnésia infantil, que Freud demarcou ali em torno de 6, 7 anos de idade, que é quando entraria nesse período de latência, a amnésia infantil não se trataria necessariamente de um esquecimento, mas a amnésia infantil se trataria como um corte no tempo, onde aquilo que foi visto aqui, a criança não tem repertório verbal para dar conta do que são essas coisas. Então, isso aqui, a criança não sabe dizer o que é. Aconteceu ali, ela viu, mas ela não sabe o que é. Ela só vai dar notícias do que teria sido aquilo num segundo momento, que aí seria o segundo tempo do trauma e que seria a instauração do trauma, né? E que um trauma não se daria no primeiro momento, mas que se daria no segundo, que é no momento em que a criança entraria em contato com a capacidade de construir um repertório verbal sobre aquilo. Então, naquele momento em que não se sabe o que é, aquilo não teria necessariamente efeito, ou poderia ser recalcado pela questão ali, né, de metas e destinos da pulsão. Mas num segundo momento em que há esse contato com essa construção de repertório, isso era isso, né? Isso aqui era aquilo que aconteceu lá naquele momento, aí isso torna-se um evento traumático. Isso é um ponto também interessante de fazer uma certa construção para compreender, né, esse momento dessa construção teórica de Freud em torno da infância e da importância da sexualidade infantil na etiologia da neurose. Mas, enfim, no próximo encontro a gente continua aqui a partir do tópico 5. Hoje a gente fica por aqui nessa leitura. Nos encontramos logo mais nas leituras seguintes.